Você já pensou como podemos colocar em prática tudo aquilo que estudamos? Hoje nosso estudo será um pouquinho sobre isso. Continuamos estudando ainda o livro O Evangelho por Emmanuel. Estamos no evangelista Mateus, estamos no capítulo 5, versículo 15. Ainda estamos estudando. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos os que estão na casa. E o texto de hoje se chama Exposição Espírita. E você vai encontrar, além desse livro que eu mostrei, você também vai encontrar na revista Reformador, de agosto de 1978, na página 201. Basta você colocar lá no Google que você vai conseguir localizar essa revista também. Exposição Espírita. Quando a gente pensa em exposição espírita, o que nós podemos imaginar? Os palestrantes, essas pessoas que vão ensinar. Mas aqui o contexto que Emmanuel ele vai nos passar é diferente. É a exposição espírita no sentido da nossa conduta diária. Por isso da pergunta, como nós colocamos em prática aquilo que aprendemos? Porque a exposição espírita, ela não é só você ouvir e você, para aquelas pessoas que passam esse conhecimento além para as outras pessoas e falar. A exposição espírita, ela é necessariamente os nossos atos de todos os dias, como nós estamos colocando em prática isso que a gente estuda. Será que a gente consegue colocar em prática isso, principalmente dentro da nossa casa, para aquele público que é tão pequenininho, mas será que a gente consegue colocar isso em prática? Essa é a proposta de hoje. Quanto mais se aperfeiçoam no mundo as normas técnicas da civilização, mais imperiosas se fazem as necessidades do intercâmbio no sentido da divulgação. Hoje nós conseguimos saber como praticamente o mundo inteiro ele vive, porque a internet nos permitiu essa velocidade, houve um aumento do número de divulgação. Isso hoje é fantástico. Então, quanto mais se aperfeiçoam no mundo essas normas, mais imperiosas se fazem as necessidades do intercâmbio. Como assim? Dessa divulgação que nós vamos fazer. E não é a divulgação só do palestrante, é a divulgação da nossa conduta, a exposição dos nossos valores espíritas. À vista disso, nos mecanismos da propaganda, em toda parte, os mostruários do bem e do mal se misturam. Então, nós acessamos direto, de diversas formas, diversos meios de divulgação. E a gente percebe sempre os mostruários do bem e do mal se misturam, estabelecendo facilitários para a aquisição de sombra e luz. Mas e aí, o que eu pergunto? Como nós vamos escolher então saber o que é bem e o que é mal? Através do nosso discernimento. Não estamos estudando? Nós precisamos então também aprender a adquirir discernimento, saber o que é bem, o que é bom e o que não é tão bom assim, e fazer a nossa escolha através do nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque hoje veiculam diversos tipos de notícias e a gente precisa saber fazer a escolha, a gente precisa escolher aquilo que nós vamos assistir. É de extrema importância. Nesse concerto de forças que se entrechocam nas praias da divulgação, em maré crescente de novidades ideológicas, através de ondas de violentas transformações, a doutrina espírita é o cais seguro do raciocínio, garantindo a alfândega da lógica, destinada à triagem correta dos produtos do cérebro humano, com vistas ao proveito comum. Vamos lá! Então, a gente precisa aprender a ter discernimento. Para, dentre aquilo que a gente assiste, que passa pelos nossos olhos, que, olha, eu vou falar, tem vezes que é tanta coisa, será que a gente está dando conta dessa velocidade da informação? Será que às vezes nós não precisamos desacelerar dessa velocidade de informação? Mas tudo bem, estamos tendo acesso. Como que nós vamos saber o que é bem e o que é mal? Aqui eu sugiro a gente lembrar do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina que traz proibições. Ela traz o quê? A fé raciocinada, ela faz que a gente exerça o nosso discernimento, a nossa razão aqui, ó, garantindo a alfândega da lógica, destinada à triagem correta dos produtos do cérebro humano. Está falando aqui, olha, usa a sua razão, usa o seu discernimento, a sua fé raciocinada
para escolher aquilo que você quer ter acesso. Por isso que Paulo falava, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu preciso aprender a fazer essa triagem no momento das coisas que eu vou escolher assistir, ter contato, ler. Hoje nós temos diversas formas de divulgação, Emmanuel já falou aqui. Então vamos sempre usar a nossa lógica, essa razão, esse discernimento, essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz e aprender a escolher aquilo que nós queremos ter para estudarmos no nosso dia, aquilo que nós vamos colocar em prática. Daí a necessidade da exposição constante dos valores espíritas evangélicos, sem o ruído da indiscrição, mas sem o torpor do comodismo. Ou seja, eu não posso também, a todo momento, qualquer pessoa que eu vou ter contato, querer impor aquilo que eu penso. Mas eu também não posso passar e ser omissa. Não, isso eu sei, quem quiser que vá atrás. Não, vamos analisar a necessidade, nos tornarmos esse divulgador também da doutrina espírita, mas no momento certo, quando a gente perceber que aquela pessoa precisa de uma ajuda, a gente não precisa nem necessariamente falar sobre o espiritismo, mas vamos utilizar a nossa conduta que a doutrina nos ensina e mostrar para essa pessoa, dar uma nova perspectiva, na verdade, de vida, mostrar que ela pode ter uma luz no fim do túnel. Vamos! Lembram-se, nós estamos dentro daquele capítulo da candeia, que a gente precisa colocar a candeia num lugar mais alto. Então vamos permitir que nesses momentos a gente não coloque a nossa candeia debaixo do cobertor esperando que o outro procure sozinho. Não, vamos colocar a nossa candeia num lugar mais alto e auxiliar essas pessoas. Mas não nos esqueçamos, vamos começar o auxílio dentro de casa. E que eu acho que é o mais difícil. Porque muitas pessoas, nós temos muitos tiranos dentro de casa e pessoas boníssimas fora de casa. Serviço de sustentação do progresso renovador. O que é isso? É a prática diária daquilo que nós estudamos. Perdi a paciência hoje, tudo bem, vamos recomeçar. Identificou que fez errado? Que não foi legal a conduta? Não tem problema. O importante é você reconhecer que hoje não deu certo, mas que amanhã eu vou recomeçar, que eu vou mudar. Então, serviço de sustentação do progresso renovador. Tenhamos nossa postura diária. Lembra-se, eu já falei uma vez lá para trás, comecemos a fazer isso, nem que seja por obrigação, que daqui um pouco, aquela obrigação de forma disciplinada, ela vai se transformar em algo que é hábito e a gente não consegue mais nem abandonar. Olha só, Emmanuel que deu esse conselho para nós, não fui eu não, eu só trouxe o que ele falou. Quando puderes, auxilia essa iniciativa benemérita de preservação e salvamento, sempre que possível. E o mais importante, não é a quantidade que você vai atingir de pessoas, mas a qualidade. Se você conseguir, através da sua conduta, do seu exemplo, porque Jesus veio até nós, não escreveu nada, mas deixou exemplo. Se você conseguir, através do seu exemplo, transformar a vida de uma pessoa, primeiro a sua, mas se você conseguir auxiliar, plantar sementinha na vida de que, mesmo que seja uma pessoa com qualidade, está ótimo. Ajuda a página Espírita Esclarecedora a transitar no veículo das circunstâncias. Essa página espírita é essa vivência que a gente tem desses livros. A gente não estuda tanto. Então vamos ajudar esse estudo colocando em prática, vivenciando aquilo que a gente estuda. A caminho dos corações desocupados da fé. Vamos colocar em prática tudo isso que a gente estuda a caminho desses corações desocupados da fé. A maneira de semente bendita que o vento instala no solo devoluto e que amanhã se transformará em árvore benfeitora. Vamos sair a semear. Vamos tentar plantar uma sementinha para que amanhã essa semente possa ser regada e se transforme numa árvore linda. Ampara o livro espírita em sua função de mentor da alma, na cátedra do silêncio. Vamos então amparar todo esse estudo que a gente faz em função de mentor da nossa alma. Vamos permitir que esse ensinamento que a gente tem nos transforme para que nós possamos colocá-lo em prática. Prestigie o templo espírita com respeito à presença. Aquela casa espírita na qual nós frequentamos. Nós precisamos prestigiar com respeito e presença, com entendimento e cooperação. Trabalhando, sempre que possível, trabalhem na casa espírita que vocês frequentam.
Se não puderem trabalhar, trabalhem no seu dia a dia, que isso também é muito importante. Coloque em prática no seu dia a dia aquilo que você estuda, valorizando-lhe cada vez mais a missão de escola para a vida superior. Como possas e quando possas, relaciona as bênçãos que já recebeste da nova revelação, reanimando e orientando os irmãos do caminho. Emmanuel é fantástico. Sempre uma proposta de ação. Façamos a nossa parte, coloquemos isso em prática, como e quando pudermos. Disse-nos Jesus, não coloques a lâmpada sob o alqueire, que seria um cesto, não vamos esconder a nossa luz. Podes e deves, assim, expor a tua ideia espírita através da vitrina do exemplo e da palavra, na loja da tua própria vida, para fazê-la brilhar. A nossa vida é o nosso exemplo. Nós podemos, através da modificação dos nossos atos, mostrar o que é tudo isso que nós estamos estudando, qual que é a ideia espírita. Essa é a proposta de hoje, que nós possamos pensar como que nós estamos colocando em prática efetivamente aquilo que nós estudamos. Se você já conseguiu colocar em prática, ou se você tem alguma dúvida, escreva nos nossos canais, nas nossas redes, e também não se esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais. Até o próximo estudo.